A população indígena passa por um perrengue quando a questão é terra. Dados de 2012 registrados pelo Conselho Indigenista apontam 9 conflitos relativos a direitos territoriais naquele ano em todo o Brasil. Também em 2012, os casos registrados de invasões e exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas subiram de 42 para 62. Perto de 6.000 indígenas tupinambá de Olivença vivem no sul da Bahia desde 1680. Vou repetir, eles estão lá em Olivença desde 1680. E a região sofre com a violência em função dos conflitos pela demarcação de terras. Inclusive, lideranças já foram assassinadas. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história. Então vocês podem se juntar e falar quais são os problemas de saúde que a mulher enfrenta. Diabetes, obesidade, né, problemas relacionados ao sistema reprodutivo, útero, ovário, mamografia, coisas da mulher, hormônios, problemas hormonais que às vezes com a menopausa a mulher enfrenta. Então vocês podem estar se juntando também, como a gente pode fazer para ajudar na saúde da mulher indígena. A Tideuá ela vem trabalhando há mais de 10 anos com o empoderamento de povos indígenas e promoção da cultura da paz, né? Principalmente através de ferramentas de comunicação. Então, dando voz para esses povos indígenas. E eles perceberam que, assim como na sociedade como um todo, também na sociedade indígena era preciso ter um cuidado especial com a mulher, ter um olhar especial com a mulher. Porque a gente vive em uma sociedade que é estruturada, né, de uma forma patriarcal, em que a mulher muitas vezes ela cala muito mais do que os homens, né? Ela tem menos privilégios do que os homens, é vítima de preconceitos, de violência. Então, aos poucos, a instituição foi percebendo que era um bom passo também buscar uma forma de fortalecer essas mulheres para que elas pudessem, dentro da própria comunidade indígena, também lançar a sua voz e também para fora, né, para o mundo. Qual a importância da rede online de mulheres indígenas em todo o Brasil? Eu acho muito importante, porque lá não é uma rede que a gente está na comunidade, faz as nossas matérias e mostra, mas também pode ser uma rede que a gente pode estar mostrando, desabafando, falando as coisas assim, entendeu? E a gente pode fazer daquela rede, mostrar o cotidiano, tudo. Eu acho muito legal. Para você, qual a importância da rede online? Então, a importância da rede online, eu acho que é pelas mulheres indígenas, não só daqui do território Tupinambá, mas de todos os territórios indígenas, todas as mulheres indígenas, não só do Brasil e do mundo, poderem se comunicar, trocar experiências e jogar a sua voz mesmo para o mundo, falar para o mundo o que elas sentem, quais são os seus direitos, do que elas são capazes. A mulher indígena brasileira quer viver, quer sonhar, quer poder andar nas ruas, seja estar assim como eu estou, seja de que forma ela esteja, na hora que ela se identificar, as pessoas respeitem e vejam ela como um ser humano normal, mas não hostilizar como hostilizam, não faltar com respeito como costumam faltar. É preciso acabar com isso. Não, as mulheres negras, seja ela quais forem, de que etnia elas pertencem, ou de que povo elas pertencem, é uma mulher, tem que ser respeitada. Provém, dá o leite pra gente, dá o que comer. A mulher amamenta seu filho, o homem vem de onde da mulher. Tem que acabar essa violência, essa falta de respeito. Tupinambá, sou do pé da Juarana. Sou Tupinambá, sou do pé da Juarana. Sou índio, sou guerreira, sou raiz da mesma rama. Sou índio, sou guerreira, sou raiz da mesma rama. Ok. Como é que você vê a criança indígena, pelo menos da sua etnia hoje? Nós damos o leite, nós parimos essa criança e orientamos essa criança para que seja um guerreiro, uma guerreira, uma pessoa que gosta da cultura. É um índio que
que luta pela demarcação do seu território, quando o território não é demarcado, no caso dos Tupinambá, que o território não está demarcado ainda, um índio que pensa na sua comunidade. Eu digo sempre que o índio ele não é sozinho. Eu vim sozinha aqui representando o meu povo, mas eu não estou sozinha. Meu povo está aqui comigo, porque eu represento ele. Joana, explica para a gente a questão da propriedade privada, né? Como é que esses valores que são tão difundidos para a gente que está aqui, para as pessoas que estão em casa, como que funciona isso dentro de uma comunidade indígena? Então, para a população indígena é diferente, né? Ela pensa na terra do povo. Ela não pensa na minha terra. Eu quero a minha casa, o meu jardim, o meu sítio para a minha família, né? Ela pensa de uma forma muito mais comunitária, muito mais coletiva. Como a Potira falou, o índio ele nunca está sozinho, ele está em família, ele está em grupo, ele está com seu povo junto. Então, quando o povo indígena pensa em terra, pensa em propriedade, não é uma propriedade privada, é a propriedade coletiva onde ele pode viver com o seu povo. A colonização ela continua a cada dia, né? Então, até quando as pessoas falam, nossa, mas a gente vê índio e índio com computador, é uma pergunta da pessoa que ainda imagina que o índio está vivendo há 500 anos atrás e que, assim, ignora que existem 500 anos de invasão. Então, como a gente pode ignorar, fingir que não existiu 500 anos de invasão e imaginar que esses índios ainda estão vivendo em florestas virgens e nus, né? Vivendo em ocas? É ignorar um processo histórico. Qual é a melhor maneira hoje do índio se relacionar com quem não é índio e como lidar com essa questão da violência, né? Hoje o índio do Nordeste ele perdeu muito a sua característica, justamente devido às colonizações que invadiram. Então hoje o índio, não só do Nordeste, mas acredito que todos os indígenas, não só do país como fora também, ele tem aquela questão de estar resguardando um pouco a sua cultura, estar somente com o seu povo, para que não seja passe para outras, que seja invadido. Nós somos chamados de supostos índios, de invasores, de ladrões, de bandidos. Por que vocês são chamados? Devido à nossa luta pelo território. E a mídia local, ela vem passando para a população em geral que nós somos tudo isso. Eu digo que o que existe hoje nessa sociedade são planos de morte. Que as pessoas estão se matando, estão destruindo tudo, e a gente quer ensinar nossos planos de vida para essa sociedade. A Atideuá nasceu com o sentimento de fazer intercâmbios culturais, né? Pensar no planeta. A Atideuá não nasceu pensando somente em indígenas. Ela nasceu pensando que nós, indígenas, tem índios e não índios que fazem parte dessa instituição, que nós, indígenas, podemos estar ensinando para a sociedade não indígena uma forma mais harmônica de viver. Abuso de poder, ameaças de morte, assassinato, racismo, violência sexual. Esses são alguns problemas pelos quais o povo indígena passa. O relatório do Conselho Indigenista Missionário aponta que nos últimos 10 anos, mais de 550 indígenas foram assassinados em todo o país. Agora eu quero saber aqui para o pessoal da Conexão G. Tem o Dia do Índio e tem o Dia do Orgulho LGBT. Um dia de orgulho basta, gente? Na verdade, o dia que se fala é o dia do combate à homofobia, que é 17 de maio, que a gente culmina numa marcha dos movimentos LGBT em todo o Brasil, reivindicando política pública para a população LGBT como um todo. Eu acho que é importante cada um de nós entender que a gente precisa buscar meios de fortalecer esses movimentos de resistência, né? E nos contagiar e fazer com que essa luta seja a luta de todo mundo. Reconhecer a cultura indígena, na verdade, é primeiro reconhecer a minha brasilidade. Claro. Né? E aí a minha brasilidade passa pelo índio. E passa também pela cultura branca, passa por tudo isso. Essa questão do preconceito que eles passam lá na comunidade deles, a gente passa na nossa. Esse preconceito, as pessoas não nos conhecem, sejam qualquer diferente, né, qualquer diferenciado, não conhecem e nos julgam já sem conhecer. E a gente tenta, né, de certa forma, mostrar que nós somos iguais, apesar de sermos diferentes. Então, por isso que eu queria trazer também a participação da nossa plateia. Eu queria saber se as leis do homem branco elas se aplicam à tribo indígena. Tem várias lideranças indígenas
que já foram presas, caciques presos, respondendo por crimes da lei do Código Penal. A nossa organização hoje é vista como um crime, como formação de quadrilha, uso arbitrário das próprias razões. Por que, Potira? Quando a gente se reúne para fazer as nossas coisas, uma retomada, ou uma reunião, ou uma ocupação, nós somos vistos como formação de quadrilha. O povo indígena é um povo que luta pela terra. E quando ele luta pela terra, ele é criminalizado, porque existem muitos e muitos interesses em questão. O Mais Direitos, Mais Humanos também está na internet, hein? O endereço está aqui na tela. Acesse o site. Em 2009, o Ministério da Justiça publicou o Estatuto dos Povos Indígenas. No capítulo número 1, artigo 1º, está escrito: esta lei regula a situação jurídica dos indígenas, de suas comunidades e seus povos, com o propósito de proteger e fazer respeitar sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos sobre as terras que ocupam e todos os seus bens. E vamos ouvir mais música agora? Charlie e os Marretas. Mais Direitos, Mais Humanos volta depois do intervalo.